Olá, meus amigos! Não se esqueça de deixar feedback e aproveite a história. Peças de monstros voaram em direções diversas. Enfurecidos, eles cercaram um homem de cabelo castanho. Uma luz azul brilhante apareceu perto dos monstros. No momento em que uma horda de monstros tentou atacar o homem, uma barreira mágica surgiu atrás dele. Seus olhos brilhavam intensamente. De repente, fragmentos da barreira percorreram os corpos dos monstros. Uma explosão forte foi ouvida atrás do homem, causando uma nuvem negra de fumaça. Uma multidão de monstros chegou, virou-se para o homem, chamando-o de pequeno, e tentaram descobrir quem ele era. Levando voo do chão, ele se perguntou se o monstro tinha ouvido falar o apóstolo da justiça. Quem combate o mal que causa o caos no mundo? Agarrando as mãos e flutuando no ar. O homem declarou ser ele, chamando-se Lucas Trouman, o mais forte mestre da humanidade, tendo 9 estrelas atacando. Indignados, ao lado deles, os monstros tentaram descobrir como um pequeno homem iria resistir a eles. Depois disso, Lucas agradeceu pela frase clichê. Correndo, notou que as pessoas gostam dele. Depois de realizarem seus desejos, quer ajudar o mundo inteiro. Com um ar de desprezo, Lucas disse que era como voluntariar-se. Indignado, o monstro achou que Lucas era. Confiante na vitória, ele ergueu a mão de repente. Lucas formou um grande selo mágico. Olhando para baixo, ele se perguntou: então, o que depois que Lucas liberou sua técnica? Uma explosão poderosíssima aconteceu. No campo de batalha, em meio às nuvens de fumaça. Vários monstros derrotados eram visíveis, com muitos buracos em seus corpos. Com olhar de nojo, Lucas declarou que as pessoas não são fracos. Ao virar a cabeça, ouviu alguém se dirigir a ele. Observe que ele estava se exaltando. Por trás de Lucas, um enorme olho era visível, revestido de um brilho intenso, colocando as mãos no rosto. Ele se perguntou o que era pelas correntes loucas do vento. Lucas gritou, pousando ao lado dele. Uma criatura misteriosa, envolta em um manto. Disseram que são a lei deste mundo. E aqueles que resistem à instabilidade. O olho da criatura misteriosa estava embaçado de vermelho. Global declarar um semideus. Disse eles são os que as pessoas consideram deuses. Elogiando, ele ergueu o dedo. Lucas observou que não estava elogiando ninguém. Espalhando seus tentáculos, a criatura misteriosa disse: eles não podiam mais assistir a Lucas destrua as ordens de leis, que foi construído ao longo do tempo. Gritando, Lucas pediu à criatura que não o fizesse rir, questionando como um mundo com regras poderia ser assim. Estendendo a mão onde um olho era visível. A criatura disse que as habilidades de Lucas eram mais desenvolvidas do que as de outras pessoas, observando que tudo é o mesmo. Uma pessoa sempre será apenas uma pessoa. Lucas ficou chocado com o que viu. Nesse instante, a criatura agarrou Lucas e começou a apertá-lo com força, mostrando os dentes. Lucas achou que seu mono não estava se concentrando. Vendo sua expressão atônita, a criatura disse: o pecado de se opor a Deus não é permitido ao homem. Muitos monstros foram atraídos pelo enorme olho. Revestido de um brilho intenso, a criatura declarou que essa ação era um pecado mortal. No reflexo do olho da criatura, a silhueta de Lucas era visível, a cujo rosto se refletia o medo genuíno. A criatura declarou ele precisava amizade com o impenetrável. Escuridão no abismo. Mas nunca confie, suspeite e continue
a duvidar, notando que, eventualmente, Lucas começaria a se suspeitar. Voltando a olhar para Lucas, a criatura disse que ele precisava voltar ao vazio para se tornar amigo do sofrimento sem fim e lamentar sua existência, o rosto de Lucas, que estava amarrado por muitas mãos demoníacas. A criatura declarou, chocada, que isto era o castigo para quem defende um Deus devido ao golpe poderoso. O homem de cabelo grisalho voou contra a parede. A história nos leva ao presente. Olhando para ele, o estranho se perguntou se o homem de cabelo grisalho achava que eles eram pobres, não compreendendo por que carregava algumas moedas com ele. Notando o rosto ensanguentado do homem de cabelo grisalho, o estranho sugeriu que a condição financeira do terceiro filho do nobre, a família Blake, não era muito boa. Com um sorriso malicioso no rosto, ele observou que o fato de o homem de cabelo grisalho ser o terceiro filho da família Blake não muda nada, adicionando que, ao contrário de seus irmãos bem-sucedidos, ele é simplesmente um verme incompetente, agarrando-o pelos cabelos. O estranho disse que ainda o gostava muito, com as mãos cruzadas. O garoto observava o que acontecia. O estranho observou que não era suficiente. O cara de cabelo grisalho é uma vergonha para a família. Desde a fundação da academia, ele recebeu todo o ódio como sua principal mediocridade. Agarrando o cabelo do homem, chorando, o estranho observou que ele ainda não estava morto. Risando, o estranho disse que no lugar do cara, ele já estava morto há muito tempo. O rosto do homem de cabelo grisalho estava cheio de frustração. Era de raiva, colocando a mão na cabeça. O homem congelou, franzindo. Ele supôs que o homem de cabelo grisalho estivesse em apuros. Com um sorriso angustiado, o estranho relatou o melhor. Depois disso, ele acertou o cara de cabelo grisalho no rosto. Observando o homem caindo, ele notou que, quanto mais batia nele, ele nunca se cansou disso, chamando-o de ideal. Sentado sobre o cara de cabelo grisalho, o estranho continuou batendo nele. Agarrando-o pelos cabelos, o estranho se preparou para golpear. De um forte empurrão, o homem de cabelo grisalho voou em direção ao homem, avançando o pé. O homem acertou-o no estômago. No momento em que o homem de cabelo grisalho caiu no chão, começaram a bater nele várias vezes no corpo. Seus olhares estavam envoltos em um sorriso malicioso. Mal respirando, o homem de cabelo grisalho gritou de dor intensa. Tentando se levantar, pediu que parassem. De repente, o estranho colocou o pé no rosto dele. Ela colocou o pé no rosto dele. Ela anunciou que haveria uma aula de magia amanhã à tarde. Com o olhar abatido, percebeu o que eles disseram. O cara foi parar com ele, vendo seu rosto magoado. O estranho pediu que ele não se preocupasse, adicionando que não exageraria, indagando se ele sabia que era gentil. Com um olhar de nojo, o estranho disse que por isso ele garantiria que o cara de cabelo grisalho lembraria desse dia pelo resto da vida, acrescentando que a partir de amanhã ele não poderia andar sozinho. O cara grita poderiam ser ouvidos nos espaços abertos da rua. Alegremente, ele sacudia a mão. O estranho disse para ele não ficar por aí, mandando ir para casa rapidamente, lembrando que precisava dormir bem para se divertir com eles amanhã. Olhando a mão do homem espancado, o estranho disse que gostava de bater nele. Depois que o estranho chamou perfeito, o homem de cabelo grisalho apertou o punho. Exclamações maliciosas ecoavam no fundo. Depois disso, o homem de cabelo cinza disse que ele queria ser mais forte. Lucas fixou o espaço, perdido em pensamentos, enquanto estava preso aos monstros. Ele notou que,
ouviu algo. O olhar dele estava embaçado de dor e sofrimento. Voltando a Lucas cabeça, começou a observar atentamente algo. Prestando atenção aos pedaços de mana que surgiram, ele assumiu que eram alucinações. Considerando isso, não surpreende. Olhando ao redor, Lucas disse que este lugar poderia ficar louco. Direcionando sua atenção para a mão amarrada, Lucas se perguntou quanto tempo ele passara entre esses cadáveres. Falando de centenas e milhares de anos. Exausto, ele fitou à frente, observando os ventos furiosos, que engoliu a imensidão daquele lugar. Lucas, voltando-se para Deus, tentou descobrir se era medo. A voz do homem de cabelo grisalho ressoou em sua mente. Mais uma vez, ele disse que queria se tornar forte, tentando não perder a consciência em seus pensamentos. Lucas supôs que não são alucinações auditivas, mas sua própria consciência falando com ele, notando a ignorância que ele era tão fraco e insignificante. Do que ouviu, o homem de cabelo grisalho ficou chocado. Perante o trono. Voltando-se para o pai, ele pediu para que ele repetisse o que dissera. Depois disso, o pai repetiu que ele o mandou sumir de sua vida. Com uma expressão séria no rosto. Ele disse que não poderia permitir que o cara subisse, sempre desacreditando da honra, autoridade da família. O rosto do homem grisalho, imediatamente consumido por horror genuíno. Abaixando a cabeça, ele parou em uma posição. Ele ergueu o rosto, ele se perguntou se era realmente tão grave. E ser fraco, sacudindo a cabeça. Seu pai pediu que ele parasse, lembrando que não tinha direito de responder à pergunta. Ao descer as escadas, ele disse que a família Blake não aceita os que não se alinham, não se fortalece depois. Vendo Frei, que ergueu a cabeça, ele o chamou, parando bem em frente a ele. Seu pai disse: ele não iria reconhecer sua existência. Adicionando que ele não era ninguém para ele. Os olhos de Frei estavam cheios de lágrimas amargas, apenas contendo um choro desolador. Ouviu o barulho dos passos do pai saindo. Uma luz intensamente brilhante podia ser visto pelas janelas das casas. A trama nos leva à casa de Frei. Sais de madeira ficavam ao lado das janelas. Nas paredes, instruções para o desenvolvimento de alguns mecanismos. Havia uma foto de Frei no desktop. Tomando o frasco nas mãos, o personagem principal estava mergulhado em seus pensamentos. Ao olhar para ela, Frei pensou em suicídio. As mãos dele tremeram de emoção. Com um olhar alarmado, continuando a pensar. Ele observou que a morte é verdadeiramente assustadora. Estar nas garras do monstro. Lucas parou, imóvel, direcionando sua atenção para o exausto Lucas. A criatura ordenou-lhe que duvidasse. Dúvida após dúvida, pelo que viu. Seus olhos estavam surpresos. Ao lado dele, o ser misterioso. Declarou que ele teria, eventualmente, duvidará de sua própria existência. Gritando, Lucas ordenou que ele se calasse. Tentando escapar, ele se perguntou em que sentido a criatura era um deus, falando sobre ordem e leis. Depois, Lucas perguntou se ele realmente aprovava um mundo tão absurdo. Com os dentes cerrados, ele relatou que percebeu por que este mundo era tão terrível. Notando aquele que o trouxe a esse estado, gritando que era por isso, que ele nunca desistisse. Com raiva, Lucas disse ao semideus que se pudesse viver uma vida assim, ele suportaria este inferno com prazer. De repente, sangue jorrou da boca de Frei. Lucas, horrorizado, indagou o que era aquilo. Um fluxo de radiações poderosas surgiu diante de seus olhos, que envolveu o local de seu tormento.
Com o estômago apertado, Frei ouviu alguém gritar, mandando-o morrer, colocando a mão no chão ensanguentado. Ele disse que seria melhor morrer. Com um olhar atônito, Lucas tentou descobrir quem entrou em sua mente. De repente, alarmado, Lucas ouviu uma voz dizer: ninguém era culpado pelo que ele ouviu. Lucas entrou em perplexidade em seus pensamentos. Fraser disse que um pássaro sem asas está condenado a morrer, como a natureza queria, apoiando-se nas mãos. Continuando a pensar, o personagem principal disse que tudo era culpa dele, dizendo que nasceu com asas, com lágrimas nos olhos. Ele se culpou por não ter se tornado mais forte. Seu cabelo balançou devido ao vento forte no ar. Ele se perguntou se era verdade. Uma multidão de pessoas irritadas pediram para prestar atenção a esse verme patético, chamando-o de mancha suja da família Blake. Indicando com o dedo para Frei, a garota o chamou de vergonha para a academia West Road. Segurando a cabeça, o estranho tentou entender por que ele vivia com um sorriso malicioso no rosto. Ele declarou que, se estivesse em seu lugar, ele teria morrido há muito tempo, deitado no meio de uma multidão. Em seus pensamentos, Frei pediu ao estranho que não o fizesse rir. Ao perguntar quem ele era para julgá-lo, a mão do monstro onde Lucas estava subiu acima do corpo exausto de Frei. De repente, o monstro afrouxou as amarras, permitindo que Lucas movesse a mão. Com surpresa no rosto, ele notou que os selos o libertavam, sem entender o que estava acontecendo, desviando o olhar para o Frei imobilizado. Lucas relatou que, no momento em que entrou em consciência, a ele pareceu que um sol quente brilhava sobre ele. Sangue continuava a sair da boca exausta de Frei. Ao se aproximar, Lucas questionou quem era ele, colocando a mão na cabeça de Frei. Ele ficou parado, com lágrimas nos olhos. O personagem principal pensou que, se pudesse renascer, ele faria isso sem importar o que acontecesse. Ao fechar os olhos, Frei perdeu a consciência. No instante em que a última lágrima caiu ao chão, o personagem principal disse que iria empurrar o chão com os 2 pés, volar até o ponto mais alto do mundo e olhar para o mundo inteiro com seus próprios olhos. De repente, os olhos de Lucas brilhavam misteriosamente. Frei relatou que eram as maiores asas acordando. O personagem principal encontrou-se em seu quarto, joelhando, começou a examinar cuidadosamente suas mãos. Frei ficou chocada com o que viu. Muitas marcas sangrentas estavam em seu rosto. De repente, todos desapareceram de seu rosto. Depois disso, apoiando-se na perna, Frei tentou se levantar, apoiando-se em ambas as pernas. O personagem principal estava mergulhado em seus pensamentos. Pensando em volta, ele notou que finalmente havia voltado. Prestando atenção no design do selo representado na parede, ele falou de 4.000 anos, afirmando que muito tempo já havia se passado. Vendo o pacote de pílulas espalhadas, ele achava que Frei Blake era o mais fraco. Na terra, segurando o cabelo, o personagem principal declarou ser Lucas Trouman, o mago mais poderoso do mundo. Lucas tirou o alfinete do cabelo e avançou, caminhando lentamente em seus pensamentos. Lucas disse que, a partir de agora, ele é Frei, e Frei ele, aproximando-se do cortinado. Lucas declarou que isso lhe trouxe liberdade. Abrindo a cortina, Lucas anunciou que lhe daria asas. A mão dele apontava para a fechadura. Ao abrir a janela, Lucas apoiou-se no parapeito. O rosto dele estava embaçado pela luz da lua.
apontando para a lua. Ele se Lua. dirigiu ao semideus que se autodenomina Deus, continuando a apontar o dedo para cima. Ele pediu que ele esperasse um pouco, notando que o devoraria em um só bocado em breve, com seriedade no rosto. Lucas disse que o visitaria em breve. Uma lua brilhante surgiu acima da cidade. Perto da casa, a silhueta de Lucas era visível. O corpo dele estava envolto em correntes de mana. Concentrando-se, o personagem principal congelou em uma posição, fechando os olhos. Ele pensou que, com o corpo atual de Frey, ele não conseguia controlar totalmente esse poder, tomando uma postura e continuando a pensar. Ele observou que, primeiramente, ele deve repor sua energia. Além disso, criar a base para a assimilação de mana. Com os dentes cerrados, Lucas iniciou seu treinamento. Lembrando da imagem dos semideuses, o personagem principal disse que para lutar, para eles, ele precisa recuperar sua força anterior o mais rápido possível. Depois, corrigindo-se, ele gritou que precisava ser ainda mais poderoso. Uma imagem surgiu em suas lembranças, onde ele estava horrorizado. Começou a desabar no corpo do protagonista. Continuou a ser desenvolvido em uma furiosa aura poderosa estendendo a palma. Lucas percebeu que não deveria ser avarento, adicionando que ele ganhou essa chance. Depois de 4.000 anos, fechando os olhos, ele pensou que precisava controlar sua imprudência. Domar sua raiva gradualmente. Começou a clarear. O personagem principal estava confiante. Ele precisava fazer tudo o que pudesse. Réus de vento giravam lentamente. As folhas caídas da árvore. Fechando os olhos, Lucas parou em uma posição. Depois que o personagem principal os abriu, uma luz brilhante apareceu neles. As mãos dele estavam cobertas de raios de aura azul. Olhando para as mãos e seus pensamentos, Lucas considerou que com isso ele alcançou o nível de 5 estrelas. De repente, um choque genuíno apareceu em seus olhos. Sangue começou a escapar da boca do personagem principal. O conteúdo total da boca dele derramou no chão. Sentado em sua perna, pensando, o personagem principal percebeu que eram toxinas que se acumularam em frases, corpo e mente por anos, abrindo a boca. Lucas relatou ter vomitado tudo. Sangue continuou a escorrer do protagonista. Mundinho fechou de repente. Uma explosão de mana surgiu de seu corpo. Nesse instante, Lucas declarou que precisava se purificar totalmente, para que nada restasse. Um grupo de alunos estava fora da academia. Entrando, virei-me para David ao meu lado. Jack se perguntou por que havia chegado tão cedo. David, sorrindo, disse que a razão era essa. Era a antecipação das lutas de hoje. Com um sorriso malicioso, Jack sugeriu que ele estava esperando pelo confronto. Para, mais uma vez, esmagaram Smithereens. Depois, Jack pediu que ele fosse cuidadoso. Caso contrário, eles não teriam mais chance de vencer o personagem principal. Caráter após o qual David questionou se Jack achava que havia um lugar habitável em Frey. Depois de vencê-lo ontem, Jack sorrindo disse que ele não viu o homem caráter na enfermaria, adicionando que pegou uma lata de pílulas para dormir e então fugiu na imensidão da academia. A voz de David foi ouvida, sugerindo que Freya, finalmente, decidiu tirar a própria vida. Ele tinha confiança de que o personagem conseguiria isso, convidando Jack para discutir. Jack, por sua vez, disse que apostaria 10 vales de alimentação. Perguntando se David concordou. Havia uma poça de sangue ao lado de Lucas. Quem estava treinando, engolindo em seco, o protagonista se perguntou.
Quantas vezes ele já vomitara? O olhar dele estava embaçado de ansiedade e excitação. Vapor emanava do sangue espalhado no chão. Observando as nuvens de vapor em seus pensamentos, Lucas não sabia se vinha do corpo de Frei. Com expressão exausta. O personagem principal fitou o vazio, direcionando sua atenção para a academia. Lucas sugeriu que o personagem passou por muito. O céu diurno da cidade estava coberto de nuvens. O personagem principal disse que estava com fome, próximos às mesas, com comida. Vários alunos da academia podiam ser vistos. A trama nos leva à cafeteria da Rodovia Oeste. Academia. Os alunos da academia ficaram chocados com o que viram. Viu o protagonista comendo avidamente. Alguém na multidão indagou o que havia de errado com ele, sugerindo que ele não havia comido há uma semana. Cortando um pedaço de carne, Lucas declarou que era muito saboroso. Pensando, ele se perguntava: como essa sopa pode ser tão deliciosa? Continuando a comer. O personagem principal disse que, após 4.000 anos, tudo vai ter gosto. Uma voz foi ouvida na cafeteria. Quem não acreditava que o Frei Blake estava na frente deles, considerando a situação impensável. Os raios do sol caíram nas janelas da academia. Com expressão animada. O personagem principal está perdido em seus pensamentos, pensando em tudo ao redor. Ele se perguntou se, na velhice, ele deveria brincar com esses miúdos, sem saber se estavam brincando, com uma expressão séria. Continuando a pensar, Lucas percebeu que em sua situação não há outros caminhos, adicionando que frase não tem 4.000 anos. Olhando adiante, ele pensou que ele deveria entender como funciona este mundo. Aproximando-se da silhueta de um semideus, surgiu na mente de Lucas. Uma sombra dos raios solares caiu em seu rosto. Exalando, ele percebeu que não devia se apressar. Depois disso, o personagem principal abriu a porta da sala de aula. Os alunos receberam a sua visão. Quem sussurrava às suas costas? O olhar deles estava cheio de nojo. Surpresa genuína marcava o rosto de David. Levantando o cara gritou que o personagem principal, que ele não fez isso, notando que ganhou 10 vales de alimentação. Jack ficou surpreso que Frei não pudesse se matar. Olhando atentamente para o protagonista confuso. Jack se perguntou se ele estava dizendo isso. Ele deveria ser um pouco mais esperto. De repente, o olhar de Lucas pousou em algo, esticando a perna. David parou, com a mão no bolso. O personagem principal aguardava novas ações. Risando, David notou que Frei finalmente chegou. Chamando-o de amigo, surpreso, o personagem principal começou a refletir sobre as palavras ditas. Um brilho vermelho misterioso era visível nos olhos de David. Ao virar a cabeça, Lucas ouviu alguém chamá-lo. Agarrando-o pela cabeça, Jack exigiu 10 vales de alimentação. Bateu-lhe nas costas. Jack percebeu que foi por causa dele que ele perdeu os ingressos, dizendo que ele deveria pagar por isso. Em seus pensamentos, Lucas assumiu que Jack tentava acertá-lo na cabeça. Vendo o Jack irritado, o personagem principal se perguntou se era um amigo, considerando que não era assim. Lucas disse que em qualquer época encontra-se sempre com esses vermes. De repente, afiando seu olhar, Lucas congelou em uma posição, levantando as mãos, continuando a pensar. O personagem principal tentou ver se ele estava tremendo, com uma expressão atônita no rosto. Lucas se perguntou se estava tremendo por causa de Jack. Gritando,
Jack mandou que o personagem principal deveria entregar os cartões de alimentação. Jack agarrou o rosto de Lucas e se preparou para o impacto. Um rugido poderoso foi ouvido no ar. Deslocando-se para o lado, o personagem principal evitou o golpe de Jack. David ficou chocado com o que viu. Indicando Lucas com o dedo, o aluno se perguntou o que era, notando que acabara de ficar em frente a Jack. O garoto tentou descobrir se ele foi o único a ver. O olhar da garota estava confuso, com a expressão atônita no rosto. Jack olhou fixamente para Lucas, sorrindo. Em seus pensamentos, o personagem principal sugeriu: esses eram os mesmos vermes. Por causa disso, Frey tentou desistir da vida. Com os dentes cerrados, Jack virou-se para Lucas, agarrando a cabeça do personagem principal. Ele comunicou seu olhar. Depois disso, Jack apertou a mão e se preparou para atacar. Ao mesmo tempo, a mão de Lucas estava envolta em uma aura poderosa. Com velocidade de raio, o protagonista defendeu-se. Jack é atingido no estômago por um golpe. Fez com que ele voasse para o lado. No momento em que Jack voou para o lado, um grande número de mesas, sofás e cadeiras se partiram em cacos. Vapor saiu de Jack ao bater na parede. O rosto dele estava coberto de cortes e manchas sangrentas. Lucas o observou com as mãos nos bolsos. Olhando para o imperturbável protagonista, o aluno se perguntou como Jack conseguiu voar tão facilmente. Sem entender como ele fez, olhando para o vazio, Lucas ficou parado. Colocando a mão no rosto, ele revelou ser envergonhado pelo que fez ao criança, lembrando que Frey deve vê-lo como um favor especial, do mais poderoso da humanidade. O arquiteto continuou a cobrir o rosto com a mão. O personagem principal, Grant, um grupo de alunos da academia observou Lucas ir para algum lugar. O rosto de David estava surpreso, vendo o personagem principal caminhar em direção a Jack. David não acreditava que um fraco como ele pudesse fazer isso à face dos acadêmicos. Os alunos estavam perplexos. Lucas fixou o espaço, perdido em seus pensamentos. O rosto da garota estava cheio de horror genuíno. Entrando no escritório, o homem tentou descobrir a origem do barulho, com as mãos atrás das costas. O professor Dio aguardou uma resposta. Estudantes ao lado do inconsciente. Jack relatou ter caído repentinamente e não se mexido. Cauteloso, Dio começou a examinar Jack. Deitado de joelhos, o professor examinou atentamente o local do impacto, observando o derrotado Jack em seus pensamentos. Dio observou. Havia vestígios de uso de mana em seu corpo. O rosto do professor estava cheio de surpresa genuína. Ao olhar ao redor, ele percebeu que nenhum dos professores tinha a habilidade de usar tal habilidade. Sentados em suas mesas, um grupo de alunos congelou, em antecipação a mais ações. Encostado na mesa de madeira, o professor Kevin anunciou que, enquanto Dio cuidava de Jack, ele assumiria a responsabilidade da aula. Kevin disse que Jack estava apenas inconsciente e não havia ameaça imediata à sua vida. Adicionando que ele acordaria à noite, os alunos não tinham que se preocupar. O rosto do professor estava sombreado e ele sorria. Os alunos ansiosos da academia olharam ao redor. O professor virou a cabeça, desviou o olhar para o outro lado da plateia. Kevin, com um olhar angustiado, pensou que o ar desta sala era realmente incrível. Sendo que havia muitas cadetes nesta sala. Ao observar Isabela, o professor notou seu charme. Um leve rubor apareceu em suas bochechas. De repente, ao ver alguém, Kevin ficou surpreso. Seu olhar caiu sobre o personagem principal.
quem lia um livro apoiada no braço. A aluna diz que detestava o professor Kevin, chamando-o de verme patético, quem atacou estudantes mais jovens. A garota pediu que ela se calasse. Notando que Kevin poderia perceber, uma expressão de confusão surgiu no rosto de Lucas. Aproximando-se, o professor indagou se algo acontecera. Notando que ele até veio à aula hoje, Kevin sorria, satisfeito. Ele ergueu a cabeça. O personagem principal estava perdido em seus pensamentos. Olhando para Lucas, que estava assinando no pensamento, o professor disse que ele o consideraria um completo bibliófilo. Pelo seu corpo magro, com as mãos cruzadas, o protagonista pediu perdão, dizendo ao professor que estava muito ocupado, indicando o professor com o dedo. O aluno o chamou de nojento. A garota disse que Lucas não compareceu à aula, porque Kevin era muito chato. Risando, o professor perguntou se o personagem principal queria dizer que tinha importante para fazer, mas então a lição. Com um sorriso no rosto, Lucas confirmou que era verdade, lembrando que ele era, afinal, no auge da juventude. A face de Kevin estava cheia de raiva genuína. Alguns alunos tentaram descobrir o que Luke disse. Apenas disse, pedindo para não rir. A pessoa desconhecida, que eles poderiam se meter em encrenca. Ao se virar, o professor concordou. Adicionando, o personagem principal estava no auge da juventude, com raiva no rosto. Kevin disse que não achava sua lição importante. O homem alarmado pensou que tudo era irrelevante. Agora, o personagem principal teria grandes problemas. Depois disso, o professor perguntou se Lucas avançou em conhecimento acadêmico, direcionando sua atenção para o enigma. Kevin, a Bela e a perguntou ao protagonista se ele poderia fazer que ele faça algumas perguntas. Com um olhar de nojo, o professor observou que se isso acontecer, se o personagem principal não puder responder a uma de suas perguntas, então, como aluno da Academia Westroad, teremos que admitir comportamento desafiante. Olhando para Lucas, surpreso, Kevin fez sua primeira pergunta. Com uma expressão séria no rosto, o professor pediu que o protagonista listasse as 3 principais armas do rei guerreiro malvado. Caçagem, pelo que ouviu, o olhar de Lucas tornou-se cauteloso, olhando para o professor sem compreender. O personagem principal tentou entender o que acabara de dizer. Com um olhar de verdadeiro medo, Lucas perguntou se estava falando de Cassian. Há 4.000 anos. As altas montanhas cobertas de grama verde fresca estavam cercados por árvores densas. Um homem estava em um afloramento rochoso, olhando para a paisagem à sua frente. O homem era musculoso e ruivo, com um rabo de cavalo na cabeça. Feito de corda grossa, Kasogin abriu a palma da mão, que emitia um brilho mágico avermelhado ao redor. Então, o homem fechou a mão em punho. Com um barulho, Kasagin se levantou com as pernas dobradas. A mão dele se fechou em punho. Avançou, enquanto todo o corpo dele ardia em chamas. De repente, fortes correntes de ar surgiram no ar, acima de Kasagin, que usou magia tão poderosa. Mas a onda sonora atravessou o ar. A floresta verde cortou o fluxo de magia fervilhante, como uma faca, erguendo pilares de terra aos seus lados. O ataque de Kasogin avançou em direção à montanha rochosa. Na distância, um fluxo mágico atravessou a montanha, destruindo sua superfície de pedra. Kasagi abaixou as mãos e assistiu em silêncio enquanto um enorme buraco se abria. Agora, um enorme buraco abria-se na paisagem intocada. E o chão onde o ataque passou. O homem suspirou aliviado enquanto o incêndio ardeu.
Cassagin encolheu os ombros ao ouvir um homem com cabelo longo, com cabelo loiro, mande-o acalmar-se, não destruir as montanhas e não Também deixar todos os não animais nativos morrer de fome ao destruir seus lares. Cassagin virou para ver Lucas com uma bolsa nas costas e com uma expressão séria no rosto. Cassagin franziu o rosto e engrugou o nariz. Ao cumprimentá-lo, Lucas disse que eles não se viam há muito tempo. A floresta verde estava cercada por uma cerca baixa, feito de galhos e madeira. Lucas sentou com o rosto na palma da mão e assistiu irritado enquanto Cassagin entrava. Lucas, constantemente, desculpe, mas a perguntou frase ao homem se fornecida iria continuar parece estar treinando. incompleta ou com Ao erros. Reencontrar seu velho amigo. Depois de todos esses anos, Lucas não encontrou palavras para responder. Quando Cassagin ainda treinava, disse à loira para não ser tímida. E beba chá, se quiser. Lucas concordou com prazer, chamando o homem de desprezível. Ainda assim, pegou o copo nas mãos e sugeriu que Cassagin ainda não se casaria, porque ele só sabia de treinamento. Cassage adentrou pesadamente e virou a cabeça levemente para Lucas, não respondendo à pergunta. Quando, de pé com os punhos cerrados, disse que o coração de Lucas, como o coração de uma mulher, era impossível entender. O loiro apontou para o homem e gritou indignado que não tinha problemas. Cassagin caminhou em direção a Lucas, dizendo que amar mulheres tem o propósito sinistro de destruir